Boa tarde a todos. Vamos dar início ao quarto painel do 5º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos. Estamos bem pontuais, né, Rodrigo? Apenas 5 minutos de atraso. Eu quero cumprimentar os organizadores do evento por mais esse importante fórum de debate sobre esse tema tão relevante, né? E agradecer pelo convite de poder participar desse painel sobre a evolução do rastreamento de ativos digitais. Sem mais delongas e já partindo para os nossos trabalhos, então eu vou passar a palavra à doutora Audrey de Freitas Lúcio, que é advogada atuante na área de rastreamento de ativos e pós-graduada nessa área. Eu lembro que os palestrantes terão 12 minutos para as suas falas. Muito obrigado, doutora Audrey. Obrigada. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse painel ao lado de pessoas tão renomadas. É sempre uma honra participar de eventos desse porte. E a gente vai tratar aqui sobre o quarto painel, que é os ativos digitais e a evolução do seu rastreamento. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos preliminares, passar sobre as formas mais usuais de golpes e também falar um pouquinho da evolução do rastreamento. Bom, os criptoativos são os ativos virtuais, que são protegidos de forma criptográfica. Eles geralmente rodam em uma blockchain. A blockchain é esse registro público de transferências de moedas e de demais criptoativos. E você pode acessar, você pode ter acesso ali ao endereço público, que é um combinado de números e códigos, e você consegue identificar todas as transações. Mas o problema é que você não consegue saber quem está movimentando essas transações, quem está movimentando a moeda e para onde essa moeda está indo. Dentre os criptoativos, nós temos as criptomoedas, temos as NFTs e temos os tokens, dentre outros. Com relação às criptomoedas, bom, é uma moeda virtual, roda, né, nesse ambiente da web. Temos as transações realizadas na blockchain, não dependem de banco, não dependem de autorização de governo, muitas vezes não existe qualquer taxa, são feitas transferências em pouco tempo e independe também do país onde o usuário está. E como consiste o armazenamento, né, desses criptoativos? Bom, o armazenamento consiste na conta da criptomoeda. Essa conta de criptomoeda ela é composta pela chave privada e pelo endereço público. E tem alguns meios mais usuais de armazenamento. Temos a hardware wallet, que seria o pendrive, aquele meio físico. Ele não tem conexão com a internet, então é uma das formas mais seguras, tendo em vista que quase não existe ataque, né, de hacker ou de vírus. Então, ele ainda pode ter, né, além de não ter esse acesso com a internet, pode ter um chip de segurança, pode ter o PIN, pode ter também uma autenticação de 2 fatores. Logo, é um meio muito utilizado para a guarda de uma grande quantidade, né, de um volume grande de criptoativos. A paper wallet é o código, a sua chave, em um pedaço de papel. Então, claramente, não pode ser atacado por nenhum hacker, mas depende muito da sua segurança, de como o detentor vai armazenar esse papel. Vai ser dentro de um cofre, vai ser dentro de uma agendinha na gaveta, depende muito de como se dará essa guarda. Além disso, temos a web wallet, a desktop wallet e a mobile wallet, que são, né, do computador, no seu celular, e é muito mais acessível a hackers, tendo em vista que é um software que armazena a sua chave, e qualquer pessoa ali, até mais experiente, pode acessá-la. Geralmente, tendo em vista isso, é mais utilizado para operações do dia a dia, com pouca quantidade de criptoativos. As exchanges são as plataformas de negociação. É possível também o armazenamento das suas chaves nessa exchange, mas é a corretora que vai realizar as operações para o investidor. Então, os riscos aqui são ataques de hackers também, tendo em vista a movimentação de milhões de recursos de diversos investidores. Então, cabe aqui ao investidor tomar muito cuidado com relação à segurança que essa exchange tem e ainda o cuidado com a credibilidade dessa exchange, tendo em vista aí os diversos casos que a gente já tem visto, como o rei, o príncipe, o sheik, o faraó do Bitcoin, né?
E, bom, quais são os golpes mais usuais que a gente costuma ver com os criptoativos? Tem os casos de phishing, muito parecido com as fraudes bancárias, envia-se um e-mail ou mensagem de texto, a pessoa acessa, tem os seus dados roubados ou mesmo sua carteira de moedas. Tem a vinculação de aplicativos falsos, você faz o download do aplicativo, acaba também vinculando os seus dados, ou ainda roubam algum dado seu importante do seu computador e pedem um resgate em criptoativos. Além disso, existem sites que criam-se novas corretoras, então você tem ali uma venda de uma moeda falsa, ou às vezes uma moeda que sequer está no mercado, como é o caso do Yuan Digital, ou mesmo o Drex aqui no Brasil, que é o Real Digital, que sequer estão ainda no mercado, mas já existem corretoras aí vendendo essas moedas. Além disso, temos divulgação de moedas falsas, utilizando-se muitas vezes de meios digitais, como as mídias sociais, né, influenciadores, sorteios na internet. Então, sempre tem que ter muita cautela nesse meio. E o esquema, que é o que mais acontece, e inclusive pessoas muito experientes acabam caindo, que são as pirâmides financeiras e os esquemas Ponzi. Bom, aqui, né, tem-se como base o pagamento por novos investidores, é um retorno financeiro fictício e não tem a existência real de uma atividade econômica. Uma coisa muito comum nesses casos é a arbitragem, que consiste na transferência da sua moeda de uma corretora para outra. As corretoras possuem cotações diferentes da moeda. Então, é muito comum investidores irem transferindo sua moeda de uma corretora para outra, ganhando lucro nesse spread. Mas muitas corretoras fazem parte de um mesmo grupo econômico. Então, o investidor está ali transferindo para corretora de corretora, achando que seu dinheiro está duplicando, triplicando de valor. E, na verdade, é fictício. Não existe esse ganho. E como que os fraudadores fazem? Né? Eles limitam o seu saque. Então, ali você viu que o seu valor chegou a 200, 300, 400 mil, mas você só pode sacar 30 mil. Mesmo assim, você fica empolgado, aquela adrenalina de seu dinheiro está rendendo bastante. E você acaba chamando novos investidores. É a própria vítima que faz propaganda da pirâmide financeira, trazendo novos investidores. E assim, desse jeito, a partir do momento que a demanda por saques é maior do que os investidores que estão entrando, o negócio quebra. Inclusive, em matéria jornalística que foi vinculada há pouco tempo, constatou-se que esse golpe envolvendo criptoativos e pirâmide financeira movimentou 100 bilhões só nos últimos 6 anos. E, bom, cair num golpe e agora, né? O ponto mais difícil de rastrear essas movimentações é vincular o detentor da criptomoeda ao seu endereço público. Existem alguns meios, né, as estruturas convencionais de investigação, que são autorizadas pela Justiça, pode ser a quebra de sigilo bancário, busca de informações nas exchanges, quebra de sigilo de e-mails, busca e apreensão de documentos, computador, e então passa-se a análise desses dados. Com essas informações, é muito possível você vincular a pessoa investigada ao endereço público. E, a partir daí, através de fontes abertas, inclusive na internet, você pode jogar ali o endereço público e ir analisando como se deram as transferências desse criptoativo ou dessa moeda. Mas, bom, é um trabalho de formiguinha, não é fácil você entrar ali numa blockchain e já conseguir analisar e saber para onde foi parar o dinheiro. O Bitcoin, por exemplo, é a rede mais segura de transações, que é baseada na blockchain. Ele permite o rastreio de forma mais fácil, porque vem ali a data, a hora da transferência, você consegue seguir um caminho. Já a outra moeda, que é a Monero, ela embaralha todo o fluxo de transações, então é muito mais difícil de rastreá-la. Tendo em vista esse mercado, né, que tem se aberto aí de muitas pessoas tentando a busca pelos criptoativos, já existem hoje em dia empresas especializadas que, através dessa análise de todos os dados coletados, permitem desvendar os padrões de transações. Então, essas empresas conseguem já analisar todas essas movimentações de forma muito mais fácil, conseguem, inclusive, identificar o IP do indivíduo e até mesmo o endereço da carteira, ou se esse endereço foi utilizado dentro da Dark Web, o que às vezes você consegue o contato ou até o acesso à pessoa que está transferindo essas moedas. Inclusive, agora, dia 31 de outubro, o Ministério Público Federal lançou um edital de licitação para a contratação desse serviço de rastreio.
também para identificação, monitoramento, rastreamento, pesquisa e análise de transações que envolvem essas principais criptomoedas. Então, com essa aquisição desse serviço e o treinamento dos servidores, a atuação do Ministério Público Federal será muito mais eficaz e de forma muito mais rápida. Mas, bom, fiz a transferência, né, consegui analisar ali todo aquele joguinho de transações, e o acesso real à moeda, é possível? Bom, na CPI, agora que ocorreu na Câmara dos Deputados para apuração da atuação dessas pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas, foi ouvido o Gleidson dos Santos, que é o autodenominado faraó do Bitcoin, e ele informou, numa boa, que ele tem sim dinheiro para pagar todos os investidores, mas que ele não vai passar a senha dele. Então, assim, apesar da Polícia Federal confirmar que apreendeu a carteira dele, no momento eles só conseguem monitorar as transações, que inclusive devem estar sendo feitas por sua esposa, que está foragida da Justiça. Então, assim, vai sendo realizada essa transferência, o Ministério Público, né, a Polícia Federal está analisando essas transações, mas só vai ser possível, de fato, um bloqueio dessa moeda se, em algum momento, esse valor for para uma exchange e alguém tentar sacá-lo. Então, assim, a gente percebe aqui que as transações são, sim, rastreáveis, já existem meios, hoje em dia, até mais acessíveis e fáceis de rastrear, mas o acesso direto à moeda ainda é bem complicado, principalmente dependendo da forma como esse criptoativo ele foi guardado, como é a forma de armazenamento. Então, uma coisa muito importante, né, nesses casos de investigação é como que se dá a busca e apreensão, visando, né, a localização das senhas armazenadas, às vezes um papel dentro de um cofre, a agendinha que você não dá nada, mas tem ali um endereço público ou uma chave, e ou mesmo quando são feitas as apreensões de computadores ou celulares, para tomar esse cuidado maior de tentar acessar aí esse software ou algum outro meio que tenha a senha da pessoa guardada. Bom, só para terminar aqui o meu tempo, agora no dia 20 de junho de 2023, entrou em vigor a Lei 14.478 de 2022, a qual estipulou diretrizes para a regulamentação do mercado de criptoativos. Foram estabelecidos alguns conceitos, bem como o funcionamento das instituições, mas a regulamentação do mercado ainda ficou sob a responsabilidade do Banco Central, através do Decreto 11.563 de 2023, o qual terá a responsabilidade de estabelecer todas as regras que essas instituições deverão seguir. Mas, até o momento, ainda não foi feito e não tem ainda um prazo para essa regulamentação ser realizada. Além disso, nessa lei, foi introduzido um artigo 171A no Código Penal, que é o crime de estelionato com o uso de ativos virtuais entre particulares, mas o crime contra o sistema financeiro nacional também ficou dependente aí do Banco Central. Bom, para terminar, né, a gente viu aqui que teve, sim, avanços na parte investigativa, na área de regulamentação também, mas é um mercado que merece uma especial atenção, no intuito de coibir a fraude, de preservar a integridade do mercado, de analisar e ver como se darão as operações dessas exchanges e também mitigar os riscos dos investidores. É isso, muito obrigada. Eu agradeço à doutora Audrey pela esclarecedora exposição. Realmente houve uma evolução muito grande. Ano passado tivemos a oportunidade de participar de um painel aqui, onde discutimos questões correlatas, e agora se vê que, pelo menos no Brasil, houve essa evolução institucional, né, a aprovação da lei, o decreto regulamentador, o Banco Central agora ficou finalmente definido como autoridade competente. Faltam condições materiais para implementação dessa regulação futura, né? Há uma consulta pública a ser anunciada pelo Banco Central em breve. A CVM também falta ficar mais claro qual será o papel que ela poderá ter nesse quadro. No âmbito internacional, tivemos recentemente a condenação do fundador da FTX, né, que poderá apontar caminhos para uma
fiscalização maior desses esquemas de pirâmide que têm se revelado tão habituais no mundo dos criptoativos, né? E as ferramentas mais adequadas para coibir essa prática, para fiscalizar essa prática, para fazer com que alguma autoridade, seja a autoridade monetária, seja a autoridade encarregada da circulação de ativos financeiros, como a CVM ou a SEC, possam, de alguma maneira, prevenir a repetição desses tristes esquemas que têm se revelado muito mais frequentes do que gostaríamos, com uma tecnologia tão promissora e que poderia abrir as portas para tantos investimentos. Passo agora, então, a palavra ao Dr. Christopher Pease, que é advogado da Harness nas Ilhas Virgens Britânicas. Por favor. Thank you very much. Boa tarde a todos. Thank you to Rodrigo. Gostaria de agradecer a Rodrigo e também aos organizadores por terem me convidado para falar. Eu estava aqui nesse painel no ano passado e é um prazer estar aqui de volta. Reconheço muitos rostos aqui e o objetivo dessa minha apresentação é a importância desses mandados de divulgação. E o que o Rodrigo estava dizendo hoje de manhã, na verdade, no primeiro painel de hoje, é que, na verdade, o acesso à informação é um ponto crucial em qualquer processo de recuperação de ativos. Mas é importante considerar isso, como eu disse, em qualquer processo. Também é importante mencionar o comentário do ministro Buzzi hoje de manhã sobre as diferenças entre o sistema da common law e do direito civil, porque, na verdade, eu vou falar do fato que nessas jurisdições offshore o processo de recuperação é bem diferente, mas isso não quer dizer que esses mecanismos devam ser incorporados na legislação brasileira. Na verdade, temos que considerar como as ferramentas de jurisdições estrangeiras podem complementar qualquer processo de recuperação de ativos em lugares como o Brasil que aplicam o direito civil. Então, antes de falar sobre esses mandados de divulgação, essas ordens de divulgação, eu gostaria de mencionar que há 3 tipos de desafios que geralmente surgem nesses casos de recuperação de ativos. O primeiro é, na verdade, a mistura de ativos nesses processos. Também a questão da propriedade desses criptoativos e o processo de recuperação. Então, é importante reconhecer esses desafios, só a partir daí podemos reconhecer a importância de obter essas informações nesses processos de divulgação e, a partir daí, obter progresso. Bem, isso tem a ver com o que a Audrey estava falando. Bem, pensando no desenvolvimento desses criptoativos e também de como eles se baseiam no blockchain, temos que pensar também em como esses criptoativos são roubados e podemos ver o movimento de um endereço para outro quando são baseados no blockchain. E é possível ver isso, na verdade, com um Explorer, com um explorador acessível ao público de blockchain. E é possível que qualquer pessoa faça isso com o mínimo de treinamento. Mas a dificuldade surge quando os ativos são misturados com outros ativos ao mesmo tempo. Você pode ter Bitcoin com Ether e com outros tipos de criptoativos. E quando você tem algum ativo que tenha alguns desses tokens, aí fica mais difícil identificar o caminho percorrido por esses tokens. E temos que considerar 2 cenários. E um deles é quando esses ativos são transferidos para essas carteiras, essas wallets que são de custódia, e os tokens são fungíveis. Na verdade, muitas vezes é difícil distinguir entre eles e muitas vezes podemos ver uma transação em que esses tokens são transferidos para uma wallet que já contém alguns desses tokens.
E os vilões, de certa maneira, os criminosos, podem ou não usar esses métodos, mas sem dúvida eles podem usar, e sem dúvida usam sempre essas exchanges. E o motivo para isso é algo que o Martin Kenny mencionou mais cedo, ou seja, que essas pessoas querem poder usufruir do benefício de suas ações criminosas. Então, se você imaginar, por exemplo, que houve alguma atividade em que, por exemplo, por meio da invasão de um computador ou uma outra ação de um hacker em que esses tokens foram roubados, provavelmente eles vão querer transferir ou transformar esses criptoativos numa moeda que possa ser usada no mundo real. E quando um grande volume de tokens são transferidos para uma exchange por um grande número de usuários, fica mais difícil identificar em que momento esses ativos entraram, em que momento saíram da exchange, ou se ainda estão lá. Bem, é possível ver por meio do blockchain quando essas transferências são feitas, mas é impossível, em geral, saber quando uma transação específica está associada àquela inclusão na wallet ou na exchange que você está investigando. Ou seja, você pode saber quando aqueles ativos foram incluídos na wallet, mas você não pode saber exatamente o momento que saíram, se saíram em grupo junto com outros. E então, essa mistura, ou esse commingling, como se diz em inglês, dificulta então a identificação desses ativos roubados. E a não ser que tenhamos essa informação, parte do princípio de que os ativos foram obtidos em boa fé. Para demonstrar isso, um tribunal britânico, no início desse ano, na verdade, recusou uma injunção exatamente por esse motivo, porque não poderiam confirmar que havia alguma atividade criminosa em relação a isso. É possível, naturalmente, mover uma ação contra a outra parte e buscar, então, um congelamento ou uma apreensão dos bens, mas é importante verificar se, por acaso, já houve uma extração desses ativos ou não por parte daquela parte criminosa. E uma outra coisa importante é considerar o fato que, nesse tipo de processo, muitas vezes a identidade dos autores não é conhecida. E muitas vezes não temos muitas informações sobre o que aconteceu. Só o que sabemos é que os tokens ou os ativos saíram de uma wallet ou de uma carteira e foram para outra. Mas simplesmente sabendo essa trajetória, você não vai saber exatamente quem fez isso. Por meio de uma cadeia de transações, é possível, em alguns casos, inferir que todas aquelas wallets pertencem à mesma pessoa, um grupo de pessoas. Então, se você descobre, no final das contas, quem é o proprietário de determinada wallet, você pode partir do princípio, na verdade, que essa mesma pessoa, organização, tem controle das outras, e aí deixa de ser uma atividade anônima e passa a ser uma atividade pseudo-anônima. E até que você consiga identificar a identidade daquela pessoa, na verdade, isso não é muito útil, mas isso nos traz, então, a parte principal disso tudo, que é obter informações e também ordens de divulgação. E o objetivo disso é, inicialmente, identificar a identidade dos autores de um crime e geralmente o alvo para a obtenção dessa informação é a exchange, para onde foram enviados então esses ativos ou tokens, e as moedas e ativos cripto são um fenômeno global e não podemos fugir disso. Vamos usar um exemplo, por exemplo, uma vítima que coloca todas as suas economias em criptomoedas, mas tem essas moedas roubadas por meio de uma invasão a seus computadores.
E esses ativos são divididos em grupos menores e mandados para diferentes exchanges em várias partes do mundo. Quer dizer, mesmo se esse proprietário estivesse aqui no Brasil, agora os ativos estão em várias partes do mundo. Não sabemos quem são os hackers e não sabemos, na verdade, a trajetória que foi feita por esses ativos. Mas talvez, pelo menos uma dessas exchanges esteja numa jurisdição de common law. Isso é bastante provável, porque muitas das exchanges mais usadas estão lá nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Ilhas Cayman, Singapura, Hong Kong. Então, são vários lugares que aplicam a common law. Nesse cenário, o que você veria provavelmente é que a vítima poderia entrar em contato com seus advogados em sua própria jurisdição, nesse caso, do exemplo que eu estou dando aqui no Brasil, para dar início a um processo de recuperação. E, na verdade, a expectativa é que o cenário, naquele caso, tentasse agir com base em contingência, porque, na verdade, era algo urgente devido ao fato de serem as economias da vida da pessoa. E começaria a investigar, então, esse processo das várias exchanges para onde foram enviados os tokens. Mas temos de perguntar se essas exchanges acolheriam um pedido dos tribunais brasileiros ou não. E a resposta para isso depende, na verdade, porque houve uma mudança nas respostas dessas exchanges ao longo do tempo. No início, havia muita relutância em fornecer qualquer informação nesse sentido, mas à medida que o setor se desenvolveu e se tornou cada vez mais importante para essas exchanges para proteger sua própria reputação, eles começaram a cumprir, então, esses pedidos de solicitação, essas solicitações de informação e começaram a fornecer as informações. E agora, as exchanges também estão considerando os seus deveres de confidencialidade com seus clientes. Embora queiram atender a esses pedidos de informação, muitas vezes não podem ou preferem não fazer porque estariam violando a confidencialidade com seus clientes. Então, para uma vítima nesse cenário, na verdade, são talvez umas 2 ou 3 escolhas. Você pode ir para a jurisdição onde está, então, essa exchange e solicitar um mandado de um tribunal naquela jurisdição, ou então você pode entrar com uma injunção, uma solicitação de apoio por meio da jurisdição onde a vítima está e solicitar, então, ao tribunal estrangeiro que obedeça, digamos, essa carta rogatória, essa carta de apoio, mas talvez haja um processo mais simples, porque se você for para aquela jurisdição, você pode solicitar um mandado de apreensão ou de sequestro contra aquele infrator. E se essa for uma injunção de um tribunal daquela jurisdição, é bem provável que a exchange, então, cumpra. Mas é importante considerar como é possível obter isso com a estrutura atual. E aí temos a terceira, ou o terceiro desafio prático para esse tipo de caso, que é bastante prático, na verdade, de garantir que você possa efetivamente financiar a ação de recuperação por parte da vítima. Bem, nesse cenário que eu apresentei, houve várias exchanges receberam, então, esses ativos roubados. E muitas dessas exchanges tinham as mesmas informações sobre os infratores. E essa provavelmente é a informação mais importante que vocês podem precisar. Ou seja, há alguns casos que simplesmente identificar quem é o infrator seria suficiente para recuperar os ativos. Então, uma solução para essa questão do financiamento é identificar se há exchanges que estão baseadas em jurisdições onde haveria a possibilidade de agir com base na contingência e, então, proteger os direitos da vítima a partir, então, de uma firma de advocacia local. E aí temos, segundo as leis, por exemplo, das Ilhas Cayman ou das Ilhas Virgens Britânicas, não há nenhuma obrigação para fazer isso, mas existe a possibilidade. Mas isso é muito importante, porque a chave para todo esse exercício de recuperação muitas vezes está no fato de que a vítima não pode arcar com todos os custos. E dependendo de onde a vítima estiver, muitas vezes não será possível obter essa recuperação dos ativos.
E é importante, então, pensar em todas as medidas possíveis para se adaptar às necessidades do cliente. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Christopher, pela... Se tiver uma caneta, eu também agradeço, porque aqui não tinha caneta, eu não consigo nem anotar os argumentos, mas pelo que eu me lembro do que ele falou, realmente foi muito interessante a exposição do Christopher sobre os desafios práticos à recuperação de ativos. Evidentemente que num mundo como hoje, tão integrado tecnologicamente, e com ativos que circulam o mundo inteiro e são frequentemente objeto de negociações por exchanges situadas em paraísos fiscais, nós não poderíamos mais ter ainda uma discussão tão bizantina como essa de sistemas de common law, de civil law. Nós deveríamos ter uma regulação internacional e meios mais práticos que superassem esses desafios. Do jeito como o mundo hoje continua a recuperar ativos como se estivéssemos no século XIX, no tempo das diligências, com cartas rogatórias. Obviamente, nós não conseguiremos nunca ir atrás dos novos mecanismos de fraude que se criam. É como se tivéssemos um enigma dentro de um segredo, dentro de um labirinto. Temos que entrar no labirinto, puxar o fio e fazer com que haja uma regulação internacional que permita que uma ordem emanada de alguma autoridade rapidamente, ainda que cautelarmente, impeça que aquele ativo digital seja liquidado e que, obviamente, ou que pelo menos se produza uma prova antecipada para uma recuperação futura contra o detentor daquele ativo. Obrigado mais uma vez. Agora, pela minha cola aqui, que não é exatamente idêntica que eu tenho na mesa, a ordem é o Dr. Rodrigo Salomão, que é advogado, mestre em Direito, sócio na Salomão, Caiuca, Abrão e Cota Advogados. Com a palavra, doutor Rodrigo. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Rodrigo, Dr. Cricor. É uma honra para mim estar aqui falando sobre um tema tão importante, num painel com expositores tão qualificados e conhecem tanto o tema, e mediado pelo ministro Cueva, que é uma grande referência para todos, não só nesse tema, mas como todos os assuntos relacionados a novas tecnologias e o direito. Por exemplo, o ministro Cueva é o presidente da Comissão de Juristas do Anteprojeto de Regulação de Inteligência Artificial, então contribui bastante, não só com suas decisões na terceira turma do STJ, que trata de direito privado, como também com seus artigos acadêmicos e com sua presidência em comissões de anteprojetos. O ministro Cueva, inclusive, mencionou anteriormente a participação nesse evento, um painel sobre o tema dos criptoativos ano passado. E eu anotei alguns apontamentos que foram feitos por ele para trazer o panorama de hoje e também trazer um aspecto um pouco prático no sentido de execuções individuais do CPC e como que isso conversa com o tema dos criptoativos. No evento do ano passado, o ministro Cueva bem ponderou a necessidade da gente buscar um equilíbrio entre a regulação desse mercado e, por outro lado, a própria natureza desse tipo de instituto. O blockchain, que é criptografado, exige uma certa autonomia, então a gente tem que estar sempre procurando o equilíbrio entre regular para não regular demais ou regular de menos. E havia-se um consenso de, pelo menos, se atribuir as regras, por analogia, as regras mínimas que a CVM vinha aplicando aos valores mobiliários. E o ministro Cueva também anotou à época que os danos sociais causados até então por diversos casos, um deles foi justamente o da FTX, que teve agora a condenação, mostram que certamente é mais danoso não regular do que regular
esse tipo de matéria. E uma última preocupação do ministro Cueva à época foi de que o STJ não substituísse o legislador ao ter que analisar os casos que aportam à corte. À época, só tinham 2 casos chegando sobre o tema, mas o STJ acabou não conhecendo dos recursos por conta de óbices sumulares, de apreciação de matéria fática, enfim. Mas, trazendo para os dias de hoje, eu trago aqui 2 observações. A gente avançou bastante na questão da regulamentação. Então, essa preocupação do STJ ter que substituir o legislador, ela diminui um pouco. Mas a lei que foi mencionada pela doutora Audrey, Lei 14.478, ela trouxe mais conceitos básicos do que seriam as exchanges, do que seriam os criptoativos, das autorizações necessárias para o funcionamento dessas exchanges, mas alguns pontos ainda carecem de regulamentação mais detalhada pelo Banco Central, pelo Poder Executivo, e um desses pontos é a segregação, a individualização da origem desses recursos quando eles estão, por exemplo, nessa situação de um fundo coletivo. E esse foi, inclusive, um dos pontos na conclusão da CPI dos criptoativos, de uma necessidade legislativa, de fato, há projeto de lei tramitando hoje no Congresso Nacional a esse respeito, e eu acho que é um ponto que a gente precisa avançar. E o segundo, a segunda anotação que eu faço também, analisando em perspectiva o que foi dito ano passado e o que temos hoje, realmente os danos sociais continuam acontecendo de uma maneira que a gente não acreditava ou busca sempre combater. A CPI dos criptoativos é um grande exemplo disso. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, a gente representa um dos envolvidos, não é o Faraó, e a gente não tem a senha, infelizmente, mas eu tive a oportunidade de acompanhar, e embora a CPI ela tivesse ali um objetivo de analisar fraudes efetivas, tenha as partes utilizado ou não, de fato, de investimento em criptoativos, porque, às vezes, os criptoativos eram usados como uma roupagem de enganar as pessoas que estavam entrando numa pirâmide de uma maneira mais fácil, mas, de fato, no fundo, elas não estavam investindo em criptoativos. Existem algumas outras situações que estavam realmente investindo em criptoativo, mas a CPI ela corrobora essa preocupação de que diversos danos estão sendo causados pela ausência de regulação. Mas eu vejo que conseguimos caminhar do ano passado para cá, com uma lei aprovada e com uma regulamentação ainda a ser estudada e ser implementada. Agora, partindo para o segundo ponto da minha exposição, que é uma análise sobre o aspecto da execução civil no CPC. E eu não vou tratar aqui apenas de execuções coletivas ou dessas grandes fraudes coletivas que demandam uma atuação mais enérgica, inclusive na seara criminal. Estou tratando aqui das execuções individuais, dos cumprimentos de sentenças, porque, às vezes, os criptoativos são utilizados, inclusive, em fraudes e execuções individuais, ou para dificultar algum arresto, ou dificultar a satisfação de alguma dívida em casos pontuais. E algumas questões que eu reputo mais relevantes começaram a ser debatidas na doutrina a partir do avanço desse instituto e a partir do momento em que eles passaram a ser utilizados no dia a dia. O primeiro foi em relação à própria possibilidade de se penhorar os criptoativos. Na época, a gente não tinha tanta noção do conceito e acabamos evoluindo, e hoje esse é um ponto que já não está em discussão. Ele tem um valor econômico, e, na forma do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todo o patrimônio dele. Então, é certo que o criptoativo está incluído nesse patrimônio e ele deve responder por essa dívida. Um segundo ponto seria a ordem de penhora numa execução individual. A gente sabe que o CPC coloca uma ordem que deve ser seguida no cumprimento de sentença, salvo algumas exceções, e inicialmente tinham algumas dúvidas. Se seria equiparado ao dinheiro, que está logo no inciso 1º dessa ordem legal, se seria equiparado aos valores mobiliários, que está no inciso 3. Eu acho que ao dinheiro ele não se equipara, mas em relação aos valores mobiliários, em algumas circunstâncias, quando é um investimento coletivo, ele vai acabar se equiparando aos valores mobiliários. Inclusive, essa é uma menção feita na nova lei, que regulamentou esse tipo de instituto. Ou se ele será equiparado a bens móveis ou
outros valores, que seria o último inciso. Ainda não há jurisprudência pacífica a respeito disso, mas eu acho que os tribunais ainda vão se debruçar sobre o assunto para analisar caso a caso se é uma simples compra e venda de criptoativos, se ela vai ser equiparada a valores mobiliários ou se será apenas em investimentos coletivos. Um terceiro ponto é que aqui parece ser o principal, né? Como efetivar esse tipo de penhora, e aí não só para satisfação da dívida, quando a execução já está no seu final, mas até mesmo como medidas cautelares de arresto no início do processo. A doutora Audrey e o doutor Christopher falaram bastante aqui sobre todas as dificuldades inerentes aos criptoativos, e eles refletem justamente nessa dificuldade de localização, na questão de sigilo, na ausência de uma autoridade central no Brasil. Então, todos esses fatores nos levam a algumas dificuldades de se implementar na prática e se dar efetividade na prática a um pedido de penhora que é deferido, um pedido de arresto que é deferido judicialmente. É claro que a regulamentação da lei, com pelo menos a conceituação das exchanges, dos criptoativos e da necessidade de autorização, já ajuda bastante a esse tipo de identificação e de efetivação das penhoras, mas é ainda mais necessário a criação dessa autoridade central para unificar as informações que hoje a gente tem no sistema financeiro e que a gente tem, por exemplo, com o Cisbajude, com uma efetividade e uma celeridade na penhora e identificação desses valores. Eu entendo que o Poder Judiciário tem muito a trabalhar junto com o Legislativo nessa regulamentação para que ele possa ter os instrumentos de, na prática, adotar essas medidas de penhorar e satisfazer uma dívida que está sendo, em que o credor, o devedor busca esconder o patrimônio justamente com base nesses criptoativos. Outro exemplo são das wallets físicas, em que muitas vezes o devedor acaba não apresentando a senha para se atingir esses bens. E recentemente eu participei das jornadas de Direito Processual Civil, em que foi aprovado um enunciado muito interessante que trata especificamente desse ponto, porque o artigo 139 do CPC, no inciso 4, ele trata das medidas coercitivas atípicas, né, que o juiz pode, durante o processo, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. E nesse enunciado, que foi da parte geral, a ministra Galotti presidiu essa comissão, foi justamente nesse sentido de que essas medidas indutivas, coercitivas e mandamentais, elas são possíveis de compelir o devedor a transferir criptoativos ou saldos em criptoativos que lhe pertençam para endereço público que venha a ser indicado por ordem judicial. Então, é uma atenção da doutrina também em se efetivar essas medidas de busca e apreensão e de penhora e arresto dos criptoativos. E aí, um quarto e último ponto seria qual a consequência depois de se penhorar, depois de se arrestar esses criptoativos, o que fazer com eles, né? Na execução você tem a possibilidade de alienação, tem a possibilidade de adjudicação, e aqui é um tema muito sensível pela alta volatilidade desses criptoativos. Se isso é liquidado, pode ter sido liquidado num valor que antes poderia ser um valor muito maior, houve uma oscilação desde a constrição até o momento da liquidação. Enfim, eu acho que são temas que a gente tem que estudar bastante, pensar, e a mensagem que eu deixo, já me encaminhando para o final, é que o Congresso e o Poder Judiciário, sobretudo o CNJ, devem dialogar bastante para que a regulamentação das normas com esses conceitos, com a criação dessa autoridade central, das autorizações que serão concedidas às exchanges, elas possam trabalhar com o CNJ para que o Poder Judiciário tenha mecanismos de, na prática, efetivar essas medidas de arresto, de penhora. Inclusive, a ministra Rosa, em junho, ela criou um grupo de trabalho no CNJ que visa justamente a estudar como que o Poder Judiciário vai ter medidas de apreensão
armazenamento e distribuição desses criptoativos, porque serão de fato muito necessários, repito, não apenas nessas grandes fraudes que a gente está vendo mediaticamente, mas também nas execuções individuais para se evitar fraudes da execução, para evitar que devedor esconda o patrimônio nos criptoativos e o judiciário não tenha mecanismos de impedir isso, nem cautelarmente, nem no momento de satisfação da dívida. Portanto, são essas anotações, essas observações que eu gostaria de trazer mais relacionadas a essa questão do processo civil e trazendo um panorama atual daquelas preocupações trazidas pelo ministro Cueva no ano passado. Espero que eu tenha contribuído um pouco com esse seminário, que volto a agradecer ao Dr. Rodrigo, Dr. Cricor, e parabenizá-los por mais esse ano, mais um evento de muito sucesso. Muito obrigado. Eu agradecer ao Dr. Rodrigo pelos esclarecedores comentários sobre a evolução do processo civil em relação a esse tema tão delicado, né, que, como ele bem lembrou, era tão pouco compreendido até muito pouco tempo, que já hoje tem evolução notável a ponto de já merecer um cuidado especial da jornada de processo civil recentemente ocorrida no âmbito do Conselho da Justiça Federal. Isso pode apontar caminhos práticos para que haja uma ação mais efetiva, inclusive da autoridade central, né, assim que ela tiver condições de prestar os esclarecimentos necessários a todos aqueles que precisem se valer do processo civil para recuperar ativos. Eu passo agora a palavra, então, ao Dr. Colin Wilson, que é diretor global na área de reestruturação da Kroll em Nova York. Dr. Colin, com a palavra. Thank you very much. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo convite para falar hoje. Muito obrigado também a meus colegas aqui no painel. Eu vou falar hoje principalmente sobre um processo de liquidação nas Ilhas Virgens Britânicas, relativo a um processo de exchange cripto. E eu vou dar um pouco de contexto dessa ação, desse caso, e o que fizemos para investigar esse caso. Bem, foi o primeiro caso de insolvência cripto nas Ilhas Virgens Britânicas, por meio de uma plataforma que era gerida no Vietnã e Singapura, com mais de 14 mil clientes, distribuídos em 26 países. E essa empresa desenvolveu, então, o software que era fornecido aos usuários, e isso era feito por meio de um site e de um app. E essas transações eram feitas, então, por meio de exchanges de terceiros. E essa plataforma eram apoiadas pela operação de 37 contas em 39 exchanges cripto. Mas a maior parte dos ativos eram mantidos, então, numa conta primária de trading com 240 links. E a Torques, o ex-CTO da Torques, que chamamos de Z, trabalhava no Vietnã e ele mandou mensagens via Telegram para seu colega que estava em Singapura, e isso gerou enormes perdas de criptoativos, e o Z desapareceu e conseguimos localizá-lo no Vietnã, ou pelo menos de lá que ele desapareceu, e foi realizada uma investigação sobre as atividades comerciais do Z, e isso revelou que, além da perda desses criptoativos, ele também havia obtido alguns dos ativos da Torque por meio de transações não autorizadas, e as atividades foram suspensas imediatamente, e o diretor determinou que a Torque provavelmente estaria insolvente, e aí entrou em contato com o Tribunal das Ilhas Virgens para nomear ou designar um processo de liquidação e administradores judiciais. E isso foi reconhecido
no principal tribunal de Singapura, e foram concedidos então os poderes aos responsáveis pela liquidação para que então pudessem ter esses poderes reconhecidos pelo tribunal. E os principais tópicos nesse processo de liquidação, que na verdade é algo bastante familiar com outros processos semelhantes, segundo a lei das Ilhas Virgens Britânicas, os criptoativos são considerados ativos e, em geral, no caso do Torque, mas também em vários outros casos, havia várias reivindicações relacionadas a esses acordos pré-existentes e também a conversão desses criptoativos pela pessoa responsável pela liquidação. E aí, após essa liquidação, os valores seriam pagos na forma de dividendos para os credores. E nós conseguimos fazer essa conversão graças a uma autorização dos tribunais das Ilhas Virgens. E vemos um caso aqui que, na verdade, também como no caso da FTX, de um grave caso de falta de controle, de controles financeiros e falta de informação e controles administrativos. E outra questão que surgiu também é a própria fraude, né? Além da falta de comunicação ou de informação, havia uma questão de fraude também. Então, por meio de uma análise do blockchain, de uma análise forense, é importante, quer dizer, que essa análise seja feita para recuperar os valores e as informações. E as ações de recuperação têm de considerar também o que pode ser feito em relação aos diretores, ou seja, verificar o que eles não fizeram em termos de verificações e também tentar chegar à riqueza pessoal desses diretores e desses líderes. E foram adotadas várias estratégias para identificar os titulares das contas e também por meio de ordens de divulgação, como o Chris já mencionou. E foram identificadas, então, transações bastante suspeitas devido ao valor e às atividades comerciais. E, em seguida, a nomeação dos responsáveis pela liquidação. Nós entramos em contato com nossa equipe de investigação forense para que realizasse, então, um exercício de investigação sobre essas transações, as 72 transações de criptoativos, e foram identificadas, então, esses ativos em várias wallets, em 6 exchanges, e foram, então, enviadas solicitações a essas exchanges para que congelassem as contas e divulgassem a identidade dos titulares dessas contas. E vários indivíduos foram identificados, mas somente nos casos em que as contas foram verificadas em relação ao KYC, né, Know Your Client. Só nesses casos podemos prosseguir com a injunção e, no final, chegamos, então, a essa ordem de apreensão dos bens do Z, mas, na verdade, as perdas estimadas foram de 340 milhões de dólares norte-americanos. Também consideramos reivindicações contra outros recipientes desses criptoativos que haviam sido roubados e outras pessoas que receberam fundos ou recursos roubados contra esses beneficiários ou recipientes. Alguns dos motivos para os processos contra eles foi enriquecimento ilícito, mas o mais difícil, na verdade, era verificar se esses recipientes sabiam que os ativos a que tiveram acesso tinham sido roubados. E, em muitos casos, eles voluntariamente colaboraram com os tribunais para retornar, inclusive devolver esses ativos. Muitas vezes era difícil determinar quem eram os proprietários ou titulares daquelas wallets. E como o Chris disse antes, muitas vezes é difícil identificar a jurisdição no caso de pessoas desconhecidas.
mas, na verdade, quando os ativos passam por uma exchange, é possível, então, entrar em contato com essa exchange e solicitar, então, uma apreensão permanente por meio de uma ordem. Tem também um tipo de injunção que se chama de injunção Spartacus, que dá a possibilidade a um réu de se identificar, e talvez isso, quer dizer, isso se aplica a alguns casos, mas não a todos. Quando esses bens roubados são mantidos, então, numa exchange que tenha vários wallets, existe um tipo de procedimento que pode ser feito aqui também. Os ativos ocultos, infelizmente, envolvem também custos ocultos, e um dos aspectos importantes que a nossa equipe forense fez foi compartilhar leads, compartilhar informações para, então, por exemplo, tentar obter a recuperação por meio do compartilhamento de métodos de rastreamento e também dos dados contidos no blockchain, e também trabalhando em conjunto com a assessoria jurídica para desenvolver uma estratégia com base em descobertas preliminares. Isso poderia abrir portas para outras investigações. O Chris também falou sobre o fato de muitas exchanges fornecerem informações com o apoio da assessoria jurídica, no caso, por exemplo, de ordens de divulgação, e também é possível obter a recuperação por meio de as solicitações formais legais. No caso do Z, por exemplo, nós podemos fazer isso entre o Z e o diretor da empresa, porque havia violado alguns dos seus deveres no âmbito da empresa. Bem, um resumo aqui é que, na verdade, há muitos desdobramentos aqui, e é importante reconhecer como identificar e proteger os ativos, ou seja, se está numa exchange, se é uma empresa comercial regular, ou, por exemplo, uma empresa que aceita depósitos em criptoativos ou criptomoedas. É importante considerar também o papel dos administradores e dos responsáveis pelos fundos, dos advogados, etc. Porque isso é muito importante, porque geralmente essas pessoas, essas partes desenvolvem relações e vão nos ajudar a reunir todos os dados e informações de que precisamos. Do meu ponto de vista, eu acho que esses pedidos coordenados e bem focados de informação, naturalmente levando em consideração as limitações inerentes dessas informações, isso também tem um papel muito importante. A posição atual em relação a esse caso é que ainda temos mais de 300 milhões de dólares americanos em solicitações de credores, e, na verdade, uma grande parte ainda em criptoativos. Os liquidadores e administradores já adotaram diferentes estratégias de recuperação de ativos nesse mundo digital. Na verdade, é um mundo ao qual ainda não fomos expostos, e muitas vezes temos de obter essas informações dos credores, e precisamos também de competências analíticas de todas as partes envolvidas para fazer essa análise do blockchain, o que, na verdade, faz parte de qualquer trabalho de recuperação de ativos digitais. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecedores comentários do Colin sobre os caminhos práticos para a recuperação de ativos e a importância dessas equipes que podem contribuir decisivamente para transformar esse enigma num problema com alguma solução possível, ainda que o índice de recuperação seja muito baixo. É possível e é desejável que a recuperação prossiga para coibir futuras práticas de fraudes, né? Finalmente chegamos ao doutor Antenor Madruga, que é sócio advogado do Madruga BTW e que falará sobre o tema. Doutor Madruga, com a palavra. Obrigado, ministro. Antes, permita-me juntar os demais que agradeceram ao Rodrigo, ao Crico, ao IBRA e ao Conselho Nacional do Ministério Público
pelo gentil convite para trocar alguma experiência sobre esse tema. É um prazer imenso dividir essa mesa. E, ministro, especialmente sobre sua presidência, eu não diria isso de todos os ministros do STJ, mas Vossa Excelência é, sem dúvida, um daqueles que todos, assim como diz o Dr. Salomão, admiramos pela postura não só como juiz, mas pela postura investigativa que tem sobre vários temas, inclusive temas de tecnologia. Então, é sempre uma honra imensa dividir essa mesa com os senhores e a senhora. E permita-me iniciar essa reflexão sugerindo um exercício. Eu peço que todos vocês peguem seus telefones e digitem um endereço que chama getmonero.org. Por favor, getmonero.org. E vejam a proposta de valor. A Audrey já falou sobre a Monero, outros falaram sobre essa moeda, mas vejam a proposta de valor que vai bem no início no site. Private, decentralized cryptocurrency that keeps your finances confidential and secure. O que eu quero dizer com isso é que talvez o problema que nós estamos analisando hoje dos ativos digitais, ele não existe de hoje, é um problema bastante antigo. Ele não é um problema porque é digital, ele é um problema porque ele propõe um ativo, que é uma solução para as suas finanças ficarem confidenciais e seguras. Não é? Então, o ativo em si não é um problema, talvez o problema seja manter as finanças confidenciais e seguras. Se vocês olharem, essa proposta de valor não é muito diferente, talvez seja a mesma proposta de valor que os paraísos fiscais dos anos 70, 80, 90 tinham. Manter as suas finanças seguras, né, e privadas, ou seja, à margem de confidenciais. E também havia nesses paraísos fiscais, por exemplo, mas não só nos paraísos fiscais, em outras tecnologias legais que criamos, como, por exemplo, os títulos ao portador e, por que não, o próprio dinheiro, né, um certo anonimato. E esse ativo anônimo, ou esse problema dos ativos anônimos, foi o que me trouxe para Brasília em 1998, quando eu vim para cá trabalhar num caso de um outro juiz, nesse caso não admirável, mas é um caso que é público, um caso que envolve um caso de corrupção na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o famoso caso Nicolau dos Santos Neto, e que também envolvia uma situação de ativos anônimos depositados em paraísos fiscais, que também tinham por trás uma tecnologia que impedia, assim como nos ativos digitais, que elas fossem conhecidas das autoridades. Veja um exemplo das contas numeradas em algumas jurisdições. Como funcionavam? Muito parecido com o conceito da criptomoeda. Existia uma chave pública, ou pelo menos uma chave a que o banco ficava, e uma chave privada, que a pessoa ficava com ela. E nenhuma outra informação. Bastava juntar essas duas chaves, a pública ou a do banco e a privada, para permitir o acesso àquela conta. É claro que isso foi mudando com o tempo, nós vamos chegar lá. Mas elas eram contas que, mesmo se quisesse haver uma cooperação, não se poderia, porque nem o banco saberia quem tinha outra chave, o lado privado daquela chave. E por isso que, durante muitos anos, por exemplo, os ativos que pertenceram aos judeus que faleceram na Segunda Guerra Mundial ficaram sem saber quem era o proprietário. Não é? Então, esse problema do ativo anônimo sempre esteve presente. As tecnologias envolvidas para protegê-lo muitas vezes eram promovidas pelo próprio Estado. Por exemplo, na Suíça, que mudou radicalmente, mas à época, inclusive a tecnologia legal de proteção, inclusive criminalizando a quebra desse sigilo, que ainda existe, de certa maneira, no Brasil e em outros países também. Então, o que foi feito e qual foi a solução para lidar com esses ativos anônimos daquela época? Talvez nesse exercício esteja a solução, esteja o caminho que também vai levar ao problema desses novos ativos anônimos, que são os ativos digitais. E qual foi a grande solução que levou a melhora desse ambiente que favorecia o ativo completamente anônimo,
à época. Primeiro, obviamente, houve um concerto internacional, né? Houve isso, quem quiser estudar um pouco mais, vai estudar um pouco a história do GAFI, do Grupo de Ação Financeira Internacional. Isso vai levar às leis de lavagem de dinheiro pelo mundo todo, etc. Todos vocês conhecem essa história do GAFI. Quem não conhece, entre no GAFI ou FATF, Financial Action Task Force, e verá como o mundo fez um concerto um pouco diferente do concerto tradicional que havia no direito internacional, criando uma força-tarefa e um soft law que era muito hard. Mas qual foi a grande solução que o GAFI e o FATF fez, que talvez seja a solução que vai resolver ou minorar o problema dos ativos digitais? A percepção de que o Estado sozinho não resolve o problema, que é necessário trazer o particular, seja por incentivo ou por exigência, para colaborar com o Estado. Isso há muito tempo a praticidade norte-americana já fazia, quando estabeleceu os caçadores, a recompensa para os caçadores de recompensa. Mas quando houve um concerto para mudar radicalmente o negócio, por exemplo, das instituições financeiras, que passaram a ter não apenas a obrigação de guardar os ativos de seus clientes, entregá-los a partir da ordem à pessoa que tivesse a chave privada e pública para acessar aqueles ativos, eles passaram a ter um papel acessório ao governo. E quando eu vim para Brasília em 98, criamos um departamento na AGU, que era recuperação de ativos, que foi o precursor de um outro departamento, que era o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, DRCI, e isso já era 2003, e nós tínhamos ali 5 anos da lei de lavagem de dinheiro, e praticamente não havia nenhuma investigação por lavagem de dinheiro à época. Agora, ao contrário, não existe nenhum caso penal que não tenha um caso de lavagem de dinheiro. Mas o que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, naquele momento, ainda não havia a cultura no sistema financeiro nacional, que hoje é muito existente, não só nacional, como internacional também. Eu faço parte do Conselho de Autorregulação da FEBRABAN e sou testemunha de como os bancos são conscientes e não querem se envolver de maneira nenhuma com questões de lavagem de dinheiro. Vejam que mudança radical no setor privado, que antes vivia talvez sob o princípio de pecunia non olet, o dinheiro não tem cheiro, até uma mudança radical para um setor essencial da economia que passou não apenas a monitorar os seus clientes, a ir além do cliente que está à sua frente e procurar saber quem é o cliente final, o beneficial owner. Veio o conceito do ultimate beneficial owner, o conceito do know your client, know your partner. E foram conceitos que foram se agregando em alguns setores da economia, um com mais força, outros com menos força, dizendo o seguinte: você não pode simplesmente exercer sua atividade econômica, você tem que cooperar com o Estado. Outros exemplos, a própria delação premiada, ou, no caso de crimes econômicos, o ministro Cueva conhece muito bem, porque já atuou no governo nessa área, hoje, inclusive, incentivos, né, para o denunciante de boa-fé. Então, o particular sendo chamado. E a mesma coisa vai acontecer em relação aos ativos digitais. As exchanges, eu também estive recentemente representando um banco na CPI das pirâmides financeiras, e há um forte olhar para as exchanges, porque, como acho que disse o Christopher no início, são elas que, eventualmente, em algum momento, o dinheiro guardado, seja num buraco, como faziam os piratas, seja numa conta secreta na Suíça, ou seja em criptomoedas, ele tem que se transformar em ativos da economia normal, em carros, em viagens, em bens. Né? E é nesse momento que talvez seja o ponto mais frágil da cadeia. E é por isso que vários setores, várias empresas, vários particulares do setor privado são chamados ou obrigados a colaborar com o Estado, gostemos disso ou não. Então, não só os bancos, vejam também as empresas que lidam com mercadorias de alto valor, que também são obrigadas a reportar. Então, talvez nas soluções que já conhecemos de lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro, ampliando talvez para determinados setores, esteja o caminho, né, da solução. É claro que a tecnologia vai ser importante também. É claro que os ativos digitais têm uma diferença. É claro que os ativos digitais têm uma descentralização, uma velocidade de transmissão muito mais ampla. Mas é claro que a inteligência artificial terá um papel fundamental em várias coisas da nossa vida, se já não tem, e também no rastreamento desses ativos. Mas, mais e mais,
talvez a aposta da regulação esteja no convite do particular, ou dos particulares, a colaborar de forma efetiva no rastreamento desses ativos. Por isso que em várias estratégias de rastreamento de ativos, e nem todas, e é importante que esse evento esteja sendo realizado no Conselho Nacional do Ministério Público, porque nem sempre as autoridades de law enforcement compreendem que quando alguém é vítima de um crime de apropriação indébita do seu patrimônio, de furto, de embezzlement, de desvio, é papel, sim, do Estado atuar junto da vítima na recuperação desses ativos. Por isso que a investigação penal, o processo penal, em qualquer estratégia de recuperação de ativos, é essencial. É por isso que não é simplesmente uma questão privada. E é por isso que, embora muitos promotores, procuradores, e às vezes até juízes ou delegados de polícia, às vezes resistem quando um advogado vai e diz, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma cooperação internacional do âmbito penal para poder rastrear um ativo. A obrigação que ele tem é a mesma daquele delegado de polícia que vai investigar um furto de um automóvel na minha casa. Eu não tenho como particular, eu tenho limitações no uso da força, no uso dos meios. Então, eu quero dizer com tudo isso que talvez o nosso problema não seja tão recente. É um problema antigo, é o problema do ativo anônimo. As soluções nós já avançamos bastante. O particular é chamado à colaboração. A cooperação internacional, como disse o ministro, é essencial à evolução da cooperação. E, ministro, já evoluímos bastante. Eu me lembro que, uma vez, eu escrevi um artigo que chamei de o STF na Idade Média da Cooperação. Antes de o STF passar o exequatur, a cartas rogatórias para o STJ, o STF não permitia quebrar sigilos bancários nem por carta rogatória, só por homologação do serviço estrangeiro, que era impossível. Então, com tudo isso, eu quero dizer que existe, sim, uma esperança, existe, sim, um caminho, não só na tecnologia, mas no Estado compreender que as instituições devem funcionar como já existem, com mais eficiência. Talvez não há grande novidade talvez, se usarmos os institutos que já temos muito a fazer. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Madruga pelos comentários esclarecedores sobre a importância da cooperação, da mudança cultural que se operou e da permanência de um problema, né, que, na verdade, são os ativos anônimos. Muda a tecnologia, continuam os problemas, mas as formas de solução têm evoluído bastante e, com isso, então, tenho certeza, né, que conseguimos, em um pouco mais de uma hora, dar um panorama muito interessante, completo, da evolução do rastreamento dos ativos digitais no mundo, tanto nas jurisdições da civil law, como nas de common law, com essa perspectiva de que haja uma convergência cada vez maior entre elas e que haja algum mecanismo de cooperação internacional que permita e que facilite o rastreamento de ativos sem tantas armadilhas no caminho. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, agradecemos aos pronunciamentos realizados. Nesse momento, iremos desfazer